Eu tenho uma vertente assim forte que é a natureza, só que hoje eu não consigo desmembrar a natureza sem o ser humano. Então eu sempre vou atrás muito dos detalhes que a natureza tem e do que a humanidade tem, principalmente o povo do interior, que eles são um pouco do reflexo e o espelho do que se encontra na natureza. Então todas as texturas, detalhes, luzes e cores que tem na natureza a gente encontra no olhar de um caboclo. E é isso que me emociona e é isso que eu vou atrás desde que eu comecei a trabalhar profissionalmente com fotografia. Eu gosto, quando eu viajo, de me integrar na cultura local para eu poder expressar as emoções desse povo, dessa cultura, os sentimentos. Eu acho que a fotografia precisa de um envolvimento muito grande com o fotografado. Não basta somente a técnica. É muito importante a visão do fotógrafo. E eu tento expressar sempre a minha visão das minhas fotos. Enquanto eu estou com a câmera no olho, eu procuro as diferenças, os diferentes tipos de pessoas, as diferentes culturas, as diferentes visões de mundo, porque eu acho que através das diferenças nós conseguimos encontrar igualdades e seguir meio no caminho de uma evolução. Meu trabalho fotográfico é muito entregado a contar histórias de pessoas em diversas situações. Normalmente quando eu entro na casa de alguém em algum lugar que eu esteja fotografando, quando eu entro na casa de alguém e eu tenho aquele objetivo, eu já tenho um objetivo porque eu tenho algum projeto, eu quero dizer alguma coisa, eu quero tentar entender alguma coisa. Então, quando eu tô fotografando, o meu maior desafio é primeiro criar o vínculo com aquela pessoa que eu estou fotografando. Eu gosto de dizer que uma boa foto de uma pessoa é feita em equipe. Na verdade, as pessoas acham que o fotógrafo faz a foto, talvez seja para um fotógrafo, para mim não. Para mim, uma boa foto surgir depende de mim como fotógrafo e de você como sendo fotografado. Eu acho que essa interação vai gerar uma boa foto ou uma foto ruim e a qualidade dessa relação. E para mim, no ato da fotografia, é sempre aquele momento que eu tô de uma forma muito rápida, eu volto para o objetivo, assim, por que eu estou aqui, por que eu estou te fotografando, e encontrar a maior ou a melhor essência, o melhor ângulo para que aquela imagem surja. Então eu tento ser sempre muito focado na hora de fotografar, para extrair melhor daquele momento, nessa relação nossa, o fotografado e o fotógrafo. Vou dividir isso em duas partes, né? A gente falando de estúdio e de um trabalho que eu fui brifado para fazer, eu tive um layout, né? Então eu tenho uma meta para seguir. Então dentro desse briefing profissional desse layout, eu vou fazer e vou compor o que estão me pedindo e tentar acrescentar no máximo alguma característica minha, ou de iluminação, ou de direção, enfim, vou tentar colaborar por esse sentido, mas eu estou sendo pago para fazer um trabalho encomendado. A outra possibilidade é quando eu estou fazendo uma coisa autoral. Então, um exemplo, vou fazer um livro sobre retratos de músico, portrés de músico, então isso é totalmente autoral. Eu costumo dizer que a única hora que a gente é responsável 100% pelo trabalho é quando esse trabalho é autoral. Quer dizer, eu fiz do jeito que eu quis, a luz que eu quis, a direção que eu quis, a ampliação da maneira como eu quis, ou a impressão em jato de tinta. Quer dizer, eu sou responsável por essa interpretação e por tudo. Quer dizer, não tenho ninguém me moldando, ninguém me pedindo uma coisa. É onde eu me expresso totalmente. Então, essa hora é a hora que eu faço as coisas muito mais empiricamente, né? Eu deixo isso fluir. Às vezes eu chego no estúdio, eu nem tenho nada planejado. As coisas começam a fluir na hora. E, obviamente, acho que é o momento onde todo o meu referencial vem à tona, né? Quer dizer, tudo que eu vi, tudo que eu ouvi, né? Música, fotografia, cinema, toda a experiência, não só visual, mas auditiva, de ler,
Eu acho que isso acaba se mixando, faz uma intersecção e a gente acaba se expressando na fotografia. Então, sobre as fotos, né, da exposição. Essas fotos da exposição tem esse projeto que é Transição, que é o projeto da estrada. Nesse projeto eu estava começando a fotografar em cor, estudar a mesma cor. Aí fui para esse processo de reversão, para ter mais saturação, maior contraste. E também comecei a trabalhar múltipla exposição. Então, isso era bem interessante, porque eu fazia uma foto, e naquela foto, na hora de compor, eu já sabia que num lugar da foto ia ficar uma parte exposta e escolhia uma outra parte que ia ficar mais escura para fazer uma outra exposição, né? Então você acaba também trabalhando um pouco a memória e como que as coisas vão se encaixar, você fica imaginando, assim, né? O trabalho pessoal é muito impregnado de surrealismo, tem uma influência do barroco, aquele barroco brasileiro mais contemporâneo, Miguel Rio Branco, Mário Cravo Neto, com aquela dramaticidade e tal. E aqui no Rio também começou a ter uma influência forte do neoconcretismo, Ligia Pape, Ligia Clark, Hélio Oiticica, experiências sensoriais. Então meu trabalho é uma grande antropofagia disso tudo, é uma mistura de uma fotografia documental com uma fotografia surrealista, com uma dramaticidade barroca, com encenações escultóricas, com jogos dadaístas, ou seja, é uma grande antropofagia, né? Eu pego tudo isso que influenciaram minha vida, rumino tudo isso e devolvo em forma de fotografia. Mas eu acho que isso é o grande barato da arte contemporânea, né? Da fotografia contemporânea, é isso, é poder fazer releituras, pegar todas as suas experiências de vida e transformar num olhar próprio, num jeito de fazer arte, num jeito de se relacionar com a vida, né? Eu, assim, não sei, pelo menos no meu caso é muito caso a caso, porque eu tenho trabalhos que eles são muito distintos entre eles. Mas normalmente eu tento transformar uma coisa, um objeto, ou uma pessoa, uma coisa muito comum em outra coisa. Eu tento transformar e dar o meu olhar para essa pessoa, para esse objeto, transformando. Depende, vai depender muito no que, e o porquê e o em que é muito subjetivo, depende muito do caso, depende muito do dia, da inspiração e do que você está a fim de chegar como resultado final, porque eu acho que o importante é que você tenha antes esse resultado final dentro da cabeça para poder construir ele, né? Eu não gosto muito da fotografia ao acaso, essa é uma coisa que não é o meu jeito, pelo menos, de fotografar. Eu gosto de ter um objetivo e de alguma forma transformando as coisas para conseguir chegar nele. Quando eu estou na natureza, eu procuro a beleza. Beleza em todo local, não só a beleza óbvia, como uma flor, um pássaro bonito, mas principalmente a beleza oculta. Para isso eu trabalho como um explorador, um pesquisador, presto muita atenção em tudo, olho embaixo das folhas, do que está oculto, do que está camuflado. Então minha mente se volta para encontrar o belo. E mesmo que não seja um assunto belo, de através da composição, da luz, transformá-lo em algo belo. Então o meu intuito sempre foi mostrar a beleza da natureza e através das imagens conquistar o coração das pessoas. Isso tem um propósito ecológico também, de fazer com que as pessoas se interessem e defendam. Olha, eu acho que a fotografia para mim é um momento em que eu estou em paz comigo mesmo. Assim, eu consigo me centrar e me acalmar e pensar no que eu quero fazer sem planejar muito, né? Escolho o tema que eu quero fotografar, natureza, ou objeto, qualquer coisa, inventar que eu queira fazer. Mas fundamentalmente eu consigo me estabilizar como eu mesmo. Então para mim é muito fácil o processo de fotografar. Ele me dá um prazer enorme quando eu tenho tempo
eu tento fotografar para mim mesmo, porque eu passei a vida inteira fotografando para os outros, então agora eu tenho fotografado mais para mim. E o processo de criação disso vai da minha interação com onde eu estou, se eu estou viajando, se eu estou vendo uma cultura diferente, se eu estou vendo alguma coisa que emocione tanto no Brasil como fora do Brasil. Bom, quando eu estou fotografando, basicamente as coisas que me interessam são detalhes ou coisas que passem desapercebido para as pessoas normais, assim, que estão sempre correndo, ou que não tem aquela coisa do fotógrafo de parar para ver uma sombra, para ver um brilho, um contraste, uma textura de alguma coisa, uma expressão de uma pessoa. Então, assim, eu não tenho um foco. Eu tenho interesses desde de um sorriso interessante de uma pessoa, de uma expressão, de uma ruga no rosto, até uma textura numa parede, uma ferrugem numa peça, sei lá, normalmente coisas que a gente passa reto, não vê, e se você conseguir captar aquilo e parar para olhar, você fala, nossa, que coisa ridiculamente interessante. Tem várias situações que você pode fotografar um contexto, dependendo do cenário. Se você tiver um cenário aberto, a preocupação maior em relação à imagem, porque esse é o objetivo, buscar a imagem, é você se entregar, assim, sentir livre para poder deixar acontecer. E muitos dos momentos das imagens que eu cheguei a fazer, elas chegaram até mim, eu não cheguei até elas, assim. Por causa que quando você lida com um processo natural, mais fácil é quando você se deixa ser natural também nesse espaço. Porque você não é protagonista, você interferiu, você apenas se colocou como instrumento para passar esta imagem para seja lá uma distância curta ou longa. Mas o mais impressionante é sentir que veio até você. Isso é louco, isso para mim é... Eu gosto de misturar várias coisas, né? A pessoa, a cidade, e aí eu coloquei o terceiro elemento, que é a fotografia noturna. Então eu gosto de misturar esses três. Eu acho que é o que eu mais me adaptei. A fotografia noturna envolve vários elementos que eu gosto de usar. A própria qualidade da foto é diferente de uma fotografia normal, de dia, porque eu não uso aparelhos específicos, né? Por exemplo, o grão, a foto tremida, o light painting, com rabisco de luz que aparece às vezes, mesmo não usando o tripé, que normalmente não fica bonito, mas tem vezes que saem umas fotos bem bacanas. E mistura elementos de arquitetura, que foi o que eu sou formado, então eu tenho grande influência nisso, eu não nego. E eu misturo também, eu também gosto de tirar foto de pessoas, então eu tento sempre misturar esses três elementos na mesma foto. Quando eu estou fotografando, para mim é tudo muito instintivo, não é muito racional. O principal para mim é tentar resgatar algum sentimento, alguma memória que eu já vivi, de alguma história que alguém já me contou, de alguma música que eu ouvi, de alguma palavra carinhosa que alguém dirigiu para mim. Eu tento resgatar naquelas coisas que eu estou vendo hoje essas sensações que já passaram pela minha vida. Para mim, acho que isso é o principal. E eu acredito que com isso as pessoas talvez se identifiquem com as imagens, porque todo mundo tem essas lembranças, essas histórias, esses déjà vus. Assim. Bom, quando eu estou fotografando, a minha atitude é totalmente intuitiva. Eu não meço, eu não planejo,
Não estou procurando nada em especial dentro da foto. Eu estou deixando as coisas acontecerem. Estou analisando o ambiente e esperando a fotografia surgir na realidade. Acho que é isso. Então alguém chegou para mim um dia e disse assim: seu trabalho é um tratado sobre ausência. Eu olhei e fiquei pensando naquilo, não sabia se era uma crítica negativa, um elogio, uma constatação. Eu comecei a observar cada foto das minhas seleções com essa ótica. Foi então que eu acabei me encontrando no meu trabalho. Eu vi que eu estava lá. Eu vi o quanto de mim estava nele. O que é meu, realmente meu, que eu desenvolvi legal, é toda essa relação que eu tenho com a figura humana e o meio ambiente. E essa mistura, eu acho importantíssima e é um trabalho que eu quero desenvolver, estou desenvolvendo praticamente onde eu posso ir, em qualquer lugar do mundo. Esse tema ele é inesgotável. E dentro de qualquer tema, a fotografia mesmo comercial, de moda, que é o meu trabalho, onde eu consigo ganhar algum dinheiro, é o meu trabalho de moda. E a diferença maior que eu tenho é a luz. Claro que existe a direção e outras coisas mais, mas a luz é o maior fundamento que eu tenho na fotografia e da observação do dia a dia, do sol, dos lugares. E eu consigo transformar essa luz de uma forma diferente, que tem uma marca registrada comigo, e eu quero cada vez deixar melhor definida essa marca. Quando estou fotografando, sempre busco, cores, eu sempre estou buscando retratos, pessoas, alguma coisa que me transmita alguma emoção, Eu sempre estou movida à emoção, é muito instintivo, não há alguma coisa específica, eu vou fotografar isso, estou buscando isso, mas assim, o que eu sempre quero é passar alguma coisa, até para mim mesmo, na verdade eu acho que a fotografia é muito do que eu sou, de como eu vivo, por isso que eu acho que eu fotografo tanto em cores, apesar de ter sido selecionado uma foto em PB, são raras as fotos que eu tenho em PB, a maioria é em cor, então eu acho que a minha vida é assim, meio cor, meio feliz, meio... Falar sobre o projeto, esse projeto das fotos que estão aqui, que é um projeto que eu considero bem pessoal, que é aquela coisa que eu fui buscar no âmago assim, do ser, que eu descobri no ano 2000, que foi essa história dos dípticos, que são os meus pares contraditórios, Então, assim, eu fui buscar, primeiro eu comecei esse trabalho buscando a contradição entre a arquitetura, as grandes formas arquitetônicas que o homem cria, desenha e faz, e eu fui buscar na natureza as coisas que são feitas pelo Criador, as montanhas, as florestas, os rios, essas belezas naturais, e tentei juntar os dois. Eu juntei os dois assim, lado a lado, e coloquei assim uma forma geométrica semelhante entre eles, as montanhas sinuosas e o telhado da Opera House em Sydney, por exemplo, para coincidir, para lembrar um pouco a geometria e para mostrar como eles são completamente diferentes. Eu comecei a fazer o que me move a fazer essa contrariedade é justamente levar o espectador a enxergar o tanto que a gente às vezes sacrifica a natureza em detrimento da arquitetura, de construção, de progresso, de aumentar o tamanho da cidade ou as construções. Isso é o que me leva. De criação, dentro da fotografia, é captar um momento diferente, do que o habitual. Eu procuro captar o bicho-homem dentro da sua sociedade e tento agregar valores a essa foto, como textura, arquitetura, linhas, cor. Eu acho que basicamente é isso. O que te interessa mais do bicho? O que eu gosto de fotografar são imagens sempre alegres, com muita energia. Eu tento trazer a alegria que existe no mundo para dentro da casa das pessoas, para dentro das minhas imagens.
Eu adoro fazer jogo de luzes e jogo de imagens, por exemplo, pegar uma imagem de uma ponte, por exemplo, refletida na água embaixo da ponte e a imagem fica um pouco assim distorcida. Eu gosto também de fazer com que as pessoas tentem entender o que será isso. É um reflexo, mas é um reflexo de quê? E eu gosto bastante desse jogo também. Mas, no geral, minhas fotos têm bastante cores e bastante energia. Quando eu estou fotografando, assim, basicamente eu penso em duas coisas, sempre pensei em duas coisas. A primeira é quão inseguro eu sou com relação a certas coisas. Sabe? Toda vez que eu vou fazer uma foto, me vem milhares de referências na cabeça. Assim, me vem todos os fotógrafos que eu admiro, que eu vi, todos os quadros, tudo. E isso me dá uma sensação de responsabilidade muito grande, assim, sabe? Aí, no primeiro momento, eu sempre tenho muito medo. Assim, eu não posso errar. Não é questão de poder errar. Uma vez eu vi uma entrevista do André Kertész, que ele falava, as pessoas estão fotografando por nada, né? E seria legal se eles, antes de fazer uma foto, pensassem que aquele filme foi fabricado por alguém, aquilo vai ser revelado por alguém, e que um fotograma ele tem um potencial absurdo, assim, pode ser uma foto maravilhosa. Por que você não pensa um pouquinho antes de fazer isso? Então sempre eu tenho no primeiro momento esse medo, assim, eu não posso errar, eu não vou errar, sabe? E essa insegurança fica muito presente, sempre fica muito presente. Não me comparando com alguém, querendo, isso vai ser bom, mas comigo mesmo. Eu vou gostar disso. Eu sou muito crítico, né? Eu preciso gostar do que, se eu não gostar, está errado. Assim. Não interessa se as pessoas vão gostar ou não. A publicidade ela exige que o seu cliente goste, que o diretor de arte goste. Mas, independente de qualquer coisa, eu tenho que gostar, porque se eu não acredito, está errado. Assim, né? Tem que ter essa honestidade. Né? E eu sempre tenho um medo muito grande no primeiro momento. Aí eu fico tentando me convencer que eu estou dando o meu melhor. Assim. Eu não quero fazer a melhor foto, eu quero fazer a melhor foto que eu pude fazer. É uma questão de honestidade. Toda vez que enquanto isso é fração de segundo, mas enquanto eu estou pensando isso, eu estou fazendo essa negociação comigo mesmo. Então, ele está viajando, está olhando se eu estou sozinho, se eu estou viajando, estou fazendo uma foto minha, assim, de rua, por exemplo. Naquele momento eu falo, não, peraí, essa foto é digna, é legal? Não, pode ser que seja boa, não. Mas é quando eu acho que eu cheguei num ponto de honestidade, assim, eu posso fazer. É claro que eu não estou editando, não, eu estou fotografando, mas cada clique eu tento ter esse respeito pelo momento, né? Que aquilo poderia ser uma grande foto. É isso. Geralmente eu tenho uma preocupação muito com o motivo, com a história que eu quero contar e enquadramento. Assim, tecnicamente eu penso mais em enquadramento do que luz. Sei lá, se tem um pipoqueiro na rua e tem uma menina do lado comprando a pipoca, sei lá, o óbvio talvez seja você enquadrar a cena inteira. Eu vou fechar na mão, eu vou fechar no dinheiro e na pipoca, então eu tenho muito essa outra brincadeira do enquadramento, para mim isso é o mais importante. Ultimamente está sendo interessante que eu estou usando tanto o iPhone, e o iPhone não tem muito recurso. Então esse desafio do enquadramento é maior ainda, porque eu não consigo dar zoom como eu dou quando eu estou com uma 5D, né, com uma lente boa. Então acaba sendo esse exercício, mas eu acho que a primeira coisa é o motivo, é o porquê, a história e o enquadramento. Assim. Eu acredito que o meu processo criativo é uma coisa bem intuitiva, que veio carregado assim da minha experiência pela vida, né? Então quando trabalhei muito tempo na editora, viajava o mundo inteiro. E nessas viagens sempre ia visitar obras de arte, museus, cidades, pessoas. Isso vai fazendo, vai nutrindo a cabeça assim, com um monte de formas de imagem, né? Só que muito intuitiva, nunca foi uma coisa assim acadêmica, né? Mas absolutamente intuitiva. Você vai absorvendo e aquilo vai fluindo conforme vai acontecendo à sua volta novamente, né? Então quando você está na rua fotografando, vem uma memória, vem uma cena, vem um detalhe de alguma coisa e isso sai para a mão depois. Acho que é isso que é. Então, em termos de busca na cidade, a paisagem do Rio é belíssima.
mas temos também os prédios antigos do centro, que foi aí que eu comecei a buscar a coisa da arquitetura. E em viagens que eu fiz pela Europa, Estados Unidos, eu sempre busquei esse olhar dentro da arquitetura, dos monumentos, os prédios, os contrastes entre o antigo e o novo, né, o moderno. E eu sempre acabei num ponto onde fica uma imagem gráfica interessante, que ficam nos detalhes. E aí, a partir desses detalhes, eu criei esse meu novo trabalho chamado Fotográficas. Fazendo um trabalho autoral, na verdade, o que me preocupa é chegar no resultado que eu quero. Independente se as pessoas vão gostar, não vão gostar, se isso vai agradar ou desagradar as pessoas. E mais atingir o objetivo final, seja ele estético, divertido, preocupante, contestador, alguma coisa assim. Mas é atingir o objetivo, o meu objetivo. Então é chegar no resultado que eu já espero antes de começar a fotografar, que eu já estou enxergando na hora que eu imaginei fazer o trabalho. Então, a fotografia para mim assim é a forma que eu me comunico, como eu consigo me expressar com o mundo, com as pessoas, me identificar com as coisas. Então, na hora de enquadrar, que eu acho que é o momento mais importante, que ninguém enquadra impunemente, assim. Eu acho que no momento que você está enquadrando e que você decide apertar o botão, eu tento fazer uma fotografia mais pensante mesmo. Não só na parte de técnica, que isso eu acho que é super interessante de dominar, mas também na hora de passar a sua mensagem, de passar como é que eu vejo o mundo mesmo. Eu gosto das coisas mais intimistas, dos detalhes, das coisas fechadas, dos contrastes, de grafismo, de forma, textura, cheiro, porque eu acho que a fotografia tem tudo a ver com cheiro, com gosto. Enfim, eu gosto de passar isso mesmo, são as coisas que estão ali, mas nem todo mundo está vendo. Eu sempre falo assim, tem uma diferença entre ver e enxergar. Então, eu acho que a gente primeiro chega e vê as coisas, olha, observa, e daqui a pouco você dá uns 5 minutinhos e começa a enxergar o mundo. Então, a minha fotografia tenta mostrar o que eu enxergo na situação que a gente estiver mesmo. Uma coisa bem pessoal. O trabalho sempre foi muito autoral. Inicialmente fotografava muito em preto e branco. Eu gostava do preto e branco não só pela beleza em si, mas porque eu tinha controle dele no laboratório. Eu gostava desse processo, finalizar o trabalho no laboratório. Com o digital, eu descobri as cores. Né? Eu comecei a gostar de fazer cor. Antes eu não gostava de nada que eu fizesse em cor. Hoje eu gosto daquilo que eu faço, é como se eu estivesse descobrindo as cores agora. Agora eu digo 1 ano atrás. E o fato de ter tido contato com pessoas que fazem muito street photography, coisa que eu comecei a ter contato no ano passado, e isso também mudou um pouco minha abordagem do que eu estou fazendo ultimamente, que está mais voltada para isso, mais para fotografia urbana. Eu acredito que eu esteja ainda no processo de tentar mesclar o que eu fazia antes com o que eu faço hoje, né? De algo mais artístico dentro de uma fotografia urbana, que é algo que eu acho que eu tenho a sensação de que vai ser um aprendizado pro resto da vida, que para mim é muito rico. Não ter nada fechado em termos de o que eu ainda preciso aprender. Bom, processo criativo de trabalho comerciais, vamos começar, que eu acho que vou dizer um pouco menos disso, geralmente é sempre um diálogo entre várias pessoas, né? Existe toda uma encomenda, uma direção, é claro que eu vou cooptar, dar ideias, etc., mas sempre é envolvido muita gente, reuniões, e um monte de possibilidades, e etc. Então não depende só de mim, não é uma criação exclusivamente minha. Agora, os trabalhos paralelos, projetos pessoais, com outros intuitos não comerciais, vamos dizer assim, diretamente pelo menos, já é um processo criativo diferente. Geralmente eu tenho uma ideia, né, que eu falo, eu preciso explorar isso, eu preciso de alguma forma mostrar o meu olhar isso, minha melhor forma, como sou fotógrafo, é fotografando, claro. Eu geralmente essa ideia pode partir de uma questão social, que eu acho, ou uma questão política, ou algum ponto, ou até mesmo simplesmente pela beleza também, depende muito de cada projeto.
Então aí esse processo aí quando eu estou atrás da câmera já está muito bem elaborado como entre aspas quero essa imagem, porque eu já tenho um foco muito bem formado. Claro que alguns projetos ele é muito do acaso. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um projeto no sertão brasileiro que chama Meus Sertões. São basicamente retratos e algumas paisagens. Esse já depende muito mais do acaso, mas eu olho uma cena e estou sempre com a câmera no pescoço. E aí eu olho uma cena, eu não dirijo ninguém, não quero dirigir ninguém, a intenção é pegar as pessoas em um habitat natural realmente. Então é um bom exemplo. Mas sempre a concepção está muito formada, eu sempre costumo buscar um fundo social, pelo menos, em cada imagem, assim, mostrar alguma coisa, não exploração de miséria, mas mostrar ou a beleza na miséria, mesmo naquela situação. Sempre tento mostrar alguma coisa boa ou que tem que ser melhorada nesse mundo, como ser humano. Olha, eu estou passando por uma mudança. Antes o que eu procurava era o conteúdo crítico, social, marcante, histórico, aquela ideia da fotografia jornalística. Hoje eu estou mudando, eu estou muito mais em busca da harmonia visual, das cores, das formas, de percepção do mundo, que é a técnica da fotografia contemplativa. Então hoje em dia eu busco muito mais a perceber as coisas como elas são e não tentar enquadrar elas nos conceitos que eu trago de fotografia. Tá, geralmente eu gosto de umas aberturas mais claro, desfoque maior assim, nos objetos, né? E nas pessoas e tal. Então eu gosto de desfocar bastante fundo. Geralmente eu trabalho com o diafragma bem aberto. Então, mas dependendo do trabalho também, né? E eu gosto, na verdade, do grafismo da composição. Então eu sempre tento buscar as coisas mais gráficas que tem na cena. Um ângulo, eu gosto de trabalhar um ângulo um pouco mais de baixo também. Então é mais ou menos por aí, assim.